abra comigo agora nessa manhã, em Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23, nós leremos do versículo 26 até o versículo 49. Hoje nós vamos falar da crucificação de Jesus Cristo. Lucas 23, do versículo 26 até 49. Falaremos de todo o contexto, de todo o enredo da crucificação e da morte de Cristo. Lucas 23, de 26 a 49, diz assim a palavra de Deus. Enquanto conduziam, eles agarraram um sirineu chamado Simão, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz sobre os ombros, para que a levasse após Jesus. Uma grande multidão de povo o seguia, e também mulheres que batiam no peito e o lamentavam. Porém Jesus, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não chorem por mim. Chorem antes por vocês mesmas e por seus filhos, porque virão dias em que se dirá: bem-aventuradas as estéreis, que não geraram, nem amamentaram. Nesses dias dirão os montes: caiam em cima de nós, e as colinas: cubram-nos. Porque se isso é feito com a madeira verde, o que será da madeira seca? E também eram levados outros dois, que eram malfeitores, para serem executados com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à sua direita, outro à sua esquerda. Mas Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, para repartir as roupas dele, lançaram sortes. O povo estava ali e observava tudo. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, que salve a si mesmo, se é de fato o Cristo de Deus o escolhido. Igualmente os soldados zombavam dele, e aproximando-se trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se você é o rei dos judeus, salve a si mesmo. Acima de Jesus estava a seguinte inscrição: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo: você não é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós também. Porém o outro malfeitor o repreendeu, dizendo: você nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que nossos atos merecem. Mas esse não fez mal nenhum. E acrescentou: Jesus, lembre-se de mim quando você vier no seu reino. Jesus respondeu: em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Já era quase meio-dia. Escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra, até às 3 horas da tarde. E o véu do santuário se rasgou pelo meio. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isso, expirou. O centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente esse homem era justo. E todas as multidões reunidas para aquele espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se batendo no peito. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galileia ficaram de longe, contemplando essas coisas. Vamos orar mais uma vez. Ó Pai, que o Senhor fale conosco através desse texto, Pai. E todas essas mensagens que virão nos próximos domingos, nos quais estaremos já em comemoração à Páscoa.
a ressurreição de Cristo. Que o Senhor fale conosco, Pai, em um tom de reverência à obra meritória de Cristo, a obra redentiva, o que Ele fez por nós. Ele era justo. Como um dos malfeitores disse, Ele era justo, mas Ele morreu por nós, para que fôssemos salvos dos nossos próprios pecados. Fale conosco, Deus, nessa manhã, nessa mensagem, quais são os efeitos de tudo isso em nossas vidas. Assim nós oramos, te pedindo que o Teu Espírito fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Queridos, como nós analisamos então no texto, ele está incluído dentro de um contexto em que se encontra a reta final do ministério de Jesus Cristo. Não somente do ministério, mas da vida de Jesus Cristo, a vida ali enquanto homem. Nós percebemos que a partir ali do capítulo 23, tá? Jesus então ele está diante de Pilatos, aí Pilatos manda para Herodes, aí depois Jesus está diante de Herodes, aí depois de tudo isso ele é condenado à morte. Então a gente tem aquela narrativa entre fazer o povo escolher ele ou a Barrabás, o que é triste, porque as mesmas pessoas que provavelmente receberam de milagres de Jesus, receberam do renovo de Jesus, mas estava lá, gritando Barrabás, Barrabás. E quando era Jesus, gritava crucificam, crucificam. Todo esse contexto. Então o texto que nós lemos aqui, Jesus ele já está indo em direção ao Calvário. Tanto que o texto ele inicia já dizendo que um sirineu chamado Simão tem que ajudar Cristo a levar a cruz, porque infelizmente ele já tinha apanhado muito, ele já estava muito fraco. Desde já uma noite anterior, já no cenáculo, ele já estava apanhando e estavam cuspindo nele e humilhando a ele. Então era um contexto muito difícil. E aqui está mostrando então a reta final da vida dele. Porém, queridos, é uma história muito triste, mas é o momento mais importante e necessária da história da humanidade. Momento em que o próprio Deus encarnado, o Verbo, conforme João 1:1, Jesus, Cristo, perfeito Cordeiro, ele está a caminho de dar a sua vida pelos pobres pecadores. Homem condenado estava recebendo a punição, os dois malfeitores, estavam recebendo a punição pelo que eles tinham feito. Mas Cristo estava recebendo a punição pelo que nós fazemos, porque eles fizeram. Então Cristo, já desde lá, o seu sacrifício era para atingir a nós hoje, quantos e quantos e quantos anos depois. E a gente vê todo esse cenário triste, mas muito importante para as nossas vidas. Era o plano que Deus tinha para nós. E nós vemos, meus queridos, 3 cruzes. De um lado, o arrependido, o que alcançou a salvação. Do outro, o rebelde, o incrédulo. E no centro, aquele que é o caminho, a verdade, a vida. A cruz da salvação. No centro está Jesus, para dar esperança ao arrependimento. Todas as vezes que nós comemoramos a Páscoa, claro, tirando a parte que a gente tem tudo aquilo lá de bombom e tal, né, que é meramente pequena, nada, né, não tem comercial, não tem significado nenhum para nós cristãos. A gente gosta de chocolate, a gente come, não vou ser hipócrita e dizer que eu amo ganhar chocolate. Mas não é o significado da Páscoa. O significado da Páscoa é a obra de Cristo. Mas aí eu pergunto, você tem ideia dos efeitos da obra de Cristo na tua vida? Você tem ideia dos efeitos da cruz do Calvário sobre você? Do que você se livrou por causa dessa execução? Por causa de toda essa dor que Cristo está sentindo, que Cristo sentiu, conforme o texto? Do que você se livrou? Como o seu coração tem estado diante das verdades da obra de Cristo? Nessa manhã, meus queridos,
Eu quero desenvolver melhor para que compreendamos o que Cristo fez por nós, a obra dele. E quero trabalhar hoje o tema falando os efeitos da cruz na vida do pecador. Então, se a Páscoa ela tem um significado que é a morte de Cristo, louvado seja o nome de Deus por isso, a gente tem que entender o que ele fez por nós, nas suas minúcias, nos seus detalhes. Quais são os efeitos da cruz para as nossas vidas? Em primeiro lugar, meus queridos, repartindo o texto de 26 a 38, nós percebemos que, através da cruz, o juízo de Deus recai sobre Cristo e não a nós. Contudo, um outro juízo acontecerá para quem não está em Cristo. Então, o primeiro ponto nós temos juízo para alguns, alívios para outros. Então, a gente percebe no contexto que Cristo está indo, aí ele avista mulheres se lamentando, mulheres tristes, batendo no peito. Aí ele vai e fala, versículo 28, filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem antes por vocês mesmas e por seus filhos. Porque virão dias em que se dirá, bem-aventuradas as estéreis, que não geraram nem amamentaram. Nesses dias dirão os montes, caiam em cima de mim, e as colinas cubram-nos. Porque se isso é feito com a madeira verde, o que será de nós? Da madeira seca. Aqui Cristo está fazendo uma metáfora. Ele está falando tudo isso para aquelas mulheres, porque ele estava abordando o juízo de Deus que recairia sobre Israel. Um juízo que recairia de tal forma que elas lamentariam pelos seus filhos. Porque aquelas mulheres, aquele povo, estava chorando por Cristo. Só que Cristo olha para elas e fala assim, não é para vocês chorar, porque é necessário que isso aconteça. É necessário para aqueles que creiam em mim, tenham uma salvação. Mas ele olha para elas, deixa bem claro, chorem por outra coisa. Chorem por outra coisa. Lamentem, por quê? Porque virá um juízo sobre Israel. Sobre aqueles que não reconheceram essa obra. Que não reconheceram aquilo que eu estou fazendo por eles. Por isso que Jesus ele olha para eles e fala assim, vocês vão dizer o seguinte, vocês vão dar graças a Deus, as estéreis vão dar graças a Deus porque não tiveram filhos. Porque o juízo de Deus vai ser tão pesado, o juízo do Senhor vai ser tão duro, tão triste, que vocês vão louvar a Deus por não ter tido filhos. Aqui daí ele fala dessa dor, ele está se remetendo a um texto do Antigo Testamento, de Zacarias 12, 10, 14, que fala a respeito disso mesmo, dessa dor que recairá sobre aqueles que ainda não estão em Cristo. Jesus estava preocupado com elas e chamou-lhes a atenção aos sofrimentos que recairiam. Ele queria que elas se arrependessem do que simpatizassem com ele. Aí ele fala sobre o dito, né, é um dito proverbial, né, da madeira seca, da madeira verde. Por que a madeira seca? Porque é uma madeira que está desgasta, uma madeira que foi corrompida com o tempo. Basicamente isso que ele está dizendo. Aí ele está falando o seguinte, se o juízo de Deus está recaindo sobre a madeira verde, qual que é a madeira verde? É a madeira boa, né? A madeira que está novinha. Se você vai numa árvore e vê uma árvore que está crescendo, você vai ver lá tudo verdinho. Ele está falando de si. Então o que ele está dizendo? Se o juízo de Deus está recaindo sobre mim, que sou justo, mas estou fazendo por vocês, imagina o que acontecerá com a madeira seca, que é o quê? Aqueles que ainda não tiveram um encontro verdadeiro com Cristo. Imagina o que vai acontecer com eles, o juízo que vai recair sobre eles. Nós vemos nas palavras de Jesus uma intenção de levar aquelas mulheres a não se lamentarem pelo que estava acontecendo, mas fazerem uma autoavaliação da vida delas. Quem sofrerá esse juízo? Todos aqueles que zombam de Cristo. Então Cristo está fazendo tudo isso para alertar, olha, existe algo muito mais preocupante do que vocês estarem chorando porque eu estou morrendo.
mas é levarem a mensagem de salvação, a obra, tudo aquilo que isso significa para as próximas gerações, porque senão vocês vão acabar se lamentando. Depois, a gente percebe que a direção de Cristo no Calvário, ele olha para aquelas pessoas, tudo aquilo que está como comemorando o que está acontecendo, ele até mesmo fala, Pai, versículo 34, perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem. Então eles repartem as roupas de Cristo. Amados, isso é outra profecia sendo manifestada. Salmo 22:18 diz que eles repartiriam as roupas do Filho de Deus. E depois fala de dar vinagre. Olha como eles foram tão cruéis, porque Cristo sente sede em todo aquele contexto, toda aquela dor, todo aquele suor, todo aquele esforço. E em vez de dar água, eles davam vinagre, porque vinagre ainda fazia com que matasse a sede, mas não matasse ao mesmo tempo, sabe? Era uma forma que eles entendiam de prolongar o sofrimento do acusado na cruz, né? na cruz que estivesse ali, tanto para os malfeitores quanto para Jesus. Então, eles estavam zombando. Isso era uma zombaria. Então, Cristo, mesmo naquela condição, olha para aquele povo e fala, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E faz isso depois de falar para as mulheres, não se lamentem, porque vocês ainda não entenderam a obra, a necessidade de tudo isso acontecer. Queridos, a mensagem da cruz, tudo isso que eu estou falando, mostram duas verdades. Que cruz quer dizer mensagem de juízo. Mensagem de que Deus é justo e Ele pune. Mas ao mesmo tempo também Ele nos mostra que a cruz é mensagem de esperança. Por isso que o ponto é juízo para alguns e alívio para os outros. Porque sabe quem deveria estar naquela cruz? Sabe quem deveria estar bebendo vinagre? Sabe quem deveria estar lá ouvindo das pessoas pelos quais você curou, mas está lá falando crucifica, eu crucifico? Quem deveria estar lá somos nós. Nós deveríamos estar lá por causa dos nossos pecados, por causa da forma como a gente erra todos os dias, a gente brinca com Deus às vezes. Mas Cristo faz isso por nós. Ele passa por... Ele sendo Deus. Ele não era um homem... Sim, ele era um homem como nós, só que ele tinha algo a mais. Ele também era 100% Deus. E ele se submete a tudo isso, para que a gente pudesse ter salvação. A cruz do Calvário é uma mensagem de amor, ao mesmo tempo que é uma mensagem de juízo. A mensagem da cruz é uma mensagem de que há esperança para as nossas vidas. E há esperança ainda para as pessoas que não ouviram a respeito do Evangelho. Se você se assusta de eu falar, olha, a mensagem da cruz é uma mensagem de juízo, Jesus está falando para aquelas mulheres que o juízo de Deus vai recair em quem ainda não aceitou a Cristo e tal. Se você vê isso com dor, eu até te entendo, porque talvez tenha pessoas da tua família que ainda não encontraram a Cristo verdadeiramente. Isso te deixa muito assustado. Mas ao mesmo tempo, saiba que ainda há esperança. Até o último fôlego de vida dessa pessoa, ela pode ser convertida, ela pode ser alcançada por Cristo. Então, do mesmo tempo que eu te chamo a se assustar, a receber essa mensagem, eu te convido a ter esperança. Eu te convido ainda a insistir nessas pessoas, em perseverar, em orar, em levar a palavra. Não desista dessas pessoas, que elas sejam alcançadas pela cruz de Cristo. Do mesmo modo, eu creio que nessa manhã, pessoas também, que se ainda existe aqui em nosso meio, que não foram alcançadas verdadeiramente pela cruz de Cristo, que tem uma outra oportunidade. Está recebendo hoje a oportunidade. No dia do juízo não vai poder falar, olha, eu nunca ouvi falar disso. Eu nunca entendi a obra de Cristo, por isso que eu não aceitei a Ele. Não depois dessa manhã, porque a gente vai abordar em detalhes o que Jesus fez por nós. Nesse primeiro, de versículo 26 a 37, ele está se entregando para mostrar que Deus não aceita uma vida de pecado. 1 João 3,8 diz, aquele que pratica o pecado é do diabo,
Porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Aqui quando eu falo aquele que pratica o pecado, não estou dizendo que então a gente vai chegar num estado que a gente não vai conseguir mais pecar. Não, infelizmente a gente ainda está corrompido pelo pecado original. Então a gente vai tropeçar. Aqui quando ele fala aquele que pratica o pecado, é aquele que tem prazer. Aquele que o pecado não é um acidente, é um prazer. Não me importo com a palavra de Deus, eu faço porque eu gosto, eu peco porque eu estou assim. Eu entrei nessa vida porque eu gosto disso. Aqui que João está falando, e é isso que eu estou querendo trazer para vocês, que o juízo de Deus vai cair sobre essas pessoas que sentem prazer de pecar. Mas ainda dá tempo. Ainda há uma oportunidade para todas essas pessoas. Por isso que Cristo alerta aquelas mulheres. E por isso que hoje eu alerto através das Escrituras. Quem está em Cristo, quem recebeu essa obra, está salvo. É lavado pelo sangue de Jesus. Essa obra maravilhosa, todo esse sofrimento, que é dolorido, mas te alcançou. Se ainda não te alcançou, ainda tem uma oportunidade. Não espere essa oportunidade acabar. O mundo, querido, jaz no maligno. E eles apresentarão muitas propostas sedutoras para te afastar de Cristo, para te afastar dessa obra que Ele fez na tua vida. Muitas coisas serão empecilhos. Satanás vai utilizar disso para te afastar disso que Cristo fez por você. Cabe você a se manter fiel, a se esforçar. Não é fácil. O que eu prego aqui não é algo fácil. É algo muito difícil. Mas é algo que Deus espera de nós. Porque algo muito mais difícil foi feito. A morte do filho dele. Imagina o quão difícil tenha sido para Deus ver o seu filho unigênito ter que aguentar todo o juízo dele mesmo por causa do pecado. Alguém que era justo. Como o próprio malfeitor disse, ele era justo. Ele não fez nada de errado. Nós estamos aqui porque a gente merece, mas ele não. Essa obra foi feita por nós. E cabe a nós nos esforçar para honrar essa obra feita. A gente nunca vai merecer. Ponto. A gente nunca vai merecer, mas a gente pode honrar. A gente, nas nossas vidas, nas nossas atitudes, na nossa conversão constante, a gente pode honrar o que Cristo fez por nós. Queridos, ele foi moído. Ele sofreu as nossas transgressões. Lá em Isaías é falado isso. Para que a gente não tivesse que passar o que ele passou. Por isso, meus queridos, a mensagem está aí. A oportunidade está sendo dada. O que você quer da sua vida? O que você quer da vida das pessoas que estão próximas de você? Elas ainda não encontraram a Cristo? Ore por elas. Ore por elas, interceda por elas, invista na vida delas. Quantas vezes eu vejo, já vi, eu falo isso porque não é caso da igreja, mas eu já vi em outros locais. E às vezes pais falam assim, eu já entreguei, não quer saber de Deus, não quer saber de Deus, já entreguei e ela vai pagar as consequências dela. De certo modo é uma verdade, porque ela vai acabar pagando pelas atitudes dela. Mas como pais, como amigos, como irmãos, se você tem alguém no seu coração que precisa ainda receber essa mensagem, precisa entender essa obra que Cristo fez, do versículo 26 a 38, ore por ela. Porque quem convence ela é o Espírito. Não desista dessa pessoa. Interceda, permaneça, leve a mensagem. Eu tenho certeza, creia, que Deus pode manifestar a tua glória e teu Espírito na vida dessa pessoa. E ela possa não ser como o malfeitor de um lado de Jesus, mas o outro. Aquele que fala, esse é justo. Esse não merecia o que ele está passando. Aí ele olha para Jesus e fala, lembre-se de mim quando você vier atrás do caminho. Insista por essas pessoas. Em segundo lugar, após nós verificarmos que a mensagem da cruz é uma mensagem de juízo, mas também de alívio e de amor por aqueles que reconheceram Jesus Cristo, nós percebemos, meus queridos, que a mensagem da cruz é reconhecimento de pecado, salvação
e perdão. Por quê? Isso é a segunda parte. Aqui vai do versículo 39 até o versículo 43. Então tem dois malfeitores, né? Em outros evangelhos fala dois ladrões do lado de Jesus. Um fala, salve-se a si mesmo e a nós também. E o outro aceita Jesus Cristo, ele entende que aquilo que Cristo está fazendo é para o teu reino e ele entende que ele era justo. Então percebam que nessa segunda parte nós vemos o autor focando em duas pessoas e Cristo no meio. O primeiro homem era aquele que nós simbolizamos como um incrédulo. Ao avistar o sofrimento de Cristo, ele blasfema contra Jesus. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós também. Aquele homem ainda não tinha entendido o valor da cruz. Muitos até sabem quem é Cristo. Muitos até reconhecem as suas obras, seja porque veio talvez de uma tradição de família, seja porque casou com alguém crente, seja porque adere a pensamentos cristãos, mas não sabem o valor e o efeito da cruz na vida dela. Estão totalmente perdidas, como aqueles que Cristo fala, né, para as mulheres de Israel que deveriam se lamentar pelos filhos delas, né? Nós percebemos, meus queridos, nesse texto, que há um malfeitor e há o que se converte. E o malfeitor tem a última... É isso que eu fico abismado. Porque ele ainda tem a última oportunidade. Ele tá segundos antes de morrer. O Messias está na frente dele, fazendo a obra. Um reconhece e o outro não. Um aproveita a oportunidade. Os últimos suspiros da vida dele, ele olha para Cristo e ainda dá tempo de aceitar e pede que eu possa estar nesse reino. Mas o outro fala, você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e salve a mim também. Esse segundo, queridos, ele queria uma salvação por mérito, uma salvação por obra, né? Desce daí e me salva também. Ele não tinha mérito nenhum, embora nós também não tenhamos, né? Mérito perante a Cristo. Mas ele pede uma salvação por obras, ele deixa passar a última oportunidade da vida. E aí eu pergunto para a igreja, quantas mais oportunidades vocês acham que terão até morrer? Nem todos têm essa oportunidade. Às vezes eu recebo uma mensagem de alguém jovem que morreu. Isso no momento me constrange, mas a primeira pergunta que eu faço é, será que essa pessoa teve oportunidade? Certamente teve. E eu me pergunto, será que ela aproveitou? O ladrão dessa cruz não aproveitou a última oportunidade que ele teve, mas o outro, sim. E nós percebemos então, queridos, que essa obra, ela vai até nós, ela nos convence. Quando nós aproveitamos a oportunidade de reconhecer a Cristo, de ir até Ele, de realmente dedicar a nossa vida, se entregar a Cristo, é a melhor coisa que nós podemos fazer para as nossas vidas. É diariamente. Eu sei que tudo isso que eu estou falando aqui, provavelmente são coisas que você já ouviu a vida inteira. Porque todo ano alguma igreja comemora a Páscoa. Começa com mensagens de morte de Cristo. Mas a mensagem, a lembrança da obra de Cristo, ela tem que estar diariamente sendo assim, ó, martelado na nossa consciência, para a gente lembrar o que Ele fez por nós por amor. Queridos, a partir da hora que a gente começa a se esquecer o que Jesus fez por nós, de pouco em pouco essa lembrança vai ser apagada, daqui a pouco ela vai ser desvalorizada, daqui a pouco ela é esquecida, e aí a gente volta com a vida de pecado e a vida distante de Deus outra vez. A obra de Cristo tem que ser totalmente martelada aos nossos dias. Por quê? Porque é uma mensagem que nos mostra o reconhecimento do quão pecadores nós somos e do quanto Deus fez por nós e de que como tudo isso foi movido por causa de um perdão. Deus fez isso para nos perdoar. Ontem até no sermão de prova, tinha uma parte do meu sermão que eu falei. Quando Adão pecou, quando a humanidade caiu na queda, Deus poderia ter feito tudo de novo. Não era mais fácil mesmo?
Não era só eliminar Adão e Eva, melhor matar 2 do que matar trilhões. Então eu pego os 2 e faço de novo. Era muito mais fácil. Mas Deus, no seu plano, na sua sabedoria, Ele resgata os seus, Ele manifesta o seu perdão de uma forma distinta. Eu falar isso é porque eu tenho uma mentalidade corrompida pelo pecado. Mas Deus não. Deus não tem pecado, Deus não tem mal nenhum. E Ele promove o seu plano de forma distinta. Ele falou assim, eu não vou eliminar, eu vou me matar, digamos assim, né? Eu vou morrer. Não Deus Pai, mas o Deus Filho. Eu vou morrer por eles, do que eles terem que morrer. Olha como essa mensagem é maravilhosa. Olha como essa mensagem é realmente uma mensagem de perdão. A cruz nos mostra juízo, sim, mas a cruz nos mostra amor, nos mostra alívio, nos mostra perdão. E isso é maravilhoso. E quem tem a oportunidade de receber, receba. Receba para a sua vida, receba para a vida daquelas pessoas que ainda é necessário interceder. Pense nelas, valorize totalmente isso. Esse que conhece a punição que estava sofrendo, reconhece o castigo, também reconhece o amor e o sacrifício que Cristo fez por ele. Um homem não aproveitou a sua última oportunidade. O outro reconhece seu pecado, quem crê em Cristo e aproveita. Qual oportunidade você está tendo? Quantas oportunidades você ainda mais quer? O que você está esperando para se arrepender dos seus pecados e ser salvo? E se for a última vez? E se alguém morrer aqui hoje? A gente não sabe. E se eu morrer daqui a pouco? A vida, queridos, ela é tão leve, ela é um vento. Às vezes eu ouço de histórias de pessoas que estavam num sofá, estavam em algum lugar, sentou e de repente infartou, morreu. Pessoas jovens, pessoas que tinham tudo na vida, sentou, passou mal, morreu. Queridos, nós somos tão frágeis. Como o vento, a nossa vida passa. E aí vem a pergunta, o que nós estamos fazendo da nossa vida? Só que a gente está aproveitando ela para estar mais perto do Senhor, para manifestar o reino, para estar constantemente sendo transformado por Ele, ou estamos usando para pecar e se afastar dEle? Em terceiro lugar, o restante do texto. Então, após nós verificarmos que a obra de Cristo, ela é mensagem de juízo, é mensagem de alívio, é mensagem de reconhecimento de pecado, é mensagem de perdão, é mensagem de amor, de salvação, nós também vemos, meus queridos, que através da cruz de Cristo, nós restabelecemos relacionamento. Através da cruz de Cristo, somos lembrados que há um vínculo com o Criador. Isso nós vemos do versículo 44 a 49, quando Jesus morre. E o que acontece quando Jesus morre? Versículo 45. E o véu do santuário se rasgou no meio. Toda vez que eu lia essa mensagem, esse versículo do véu, eu sempre me perguntava, por que a pessoa quis escrever que um véu se rasgou? Um véu se rasgou. Quando eu era, adolescente e tal, não entendia. Mas o que tem a ver um véu? A narrativa está falando do ladrão, tá? Beleza, Jesus morreu, e aí o camarada coloca no meio do versículo o véu se rasgou. Eu não entendia. Depois que eu fui tendo uma compreensão do significado desse véu. Na antiga aliança, a presença de Deus ficava dentro do templo, a arca, que era o sinal da presença de Deus no povo. E entre a arca que estava lá dentro do templo, para fora, né, onde o sumo sacerdote, porque aquela região da arca, onde ficava dentro do templo, o sumo sacerdote só podia entrar uma vez no ano. E o que separava onde ele podia ficar até onde ele podia entrar era um véu. Então o véu se rasgar no momento que Cristo morre é sinal que a presença de Deus não está somente numa localidade dentro de um templo, mas agora ele vem, ele se alastra, essa é a palavra que eu estava tentando achar, ele se alastra, ele vai para regiões das nossas vidas.
Agora nós temos a presença de Deus em nossas vidas. A gente não precisa de sumo sacerdote, porque a gente tem, que é Cristo, aquele que morreu na cruz. Por causa disso, Ele fez com que o Senhor estivesse em nossas vidas todos os dias. Por isso que lá no texto em Jeremias, hoje faz muito mais sentido para nós. Porque lá fala, se vocês clamarem, se vocês orarem, eu vou ouvir. Se a gente tivesse na antiga aliança, a gente podia realmente crer de orar e Deus nos ouvir. Mas agora ainda mais, porque agora é uma certeza absoluta. Certeza absoluta meio redundante. Isso é uma certeza de que Cristo fez com que Deus estivesse em nossas vidas. Agora, ao abrir a boca, Deus está nos ouvindo. Deus está falando com a gente. Então, graças ao que Cristo fez, a gente só não recebeu perdão. A gente só não impediu um juízo para cima de nós. A gente tem o nosso Criador conosco todos os dias, nos amparando, nos dando forças em nossas tribulações, nos ajudando quando a gente precisa. Queridos, isso é maravilhoso. Jesus entrega o seu espírito e morre, como a gente vê no finalzinho, quando ele entrega o seu espírito, né? Ele vai lá e dá um grito que entrega. Depois disso, a gente vê o lamento, mas percebam o centurião, o descrente, não vem nem do judeu, veio do centurião romano pagão. Ele olha e fala, realmente, esse homem era justo, esse homem era sem pecado. Então a mensagem chega para aquele centurião. Queridos, é maravilhoso sabermos que a gente tem a presença de Deus em nossas vidas. Porque às vezes eu vejo em tantas religiões, existe um seriado, uma série na Netflix, do Morgan Freeman, acho que é God, alguma coisa que fala a respeito das religiões, eu esqueci o nome. Ele fala, o Morgan Freeman, ele vai em várias regiões do mundo, vendo a religião deles, vendo os deuses deles, os costumes e tal, e vai trabalhando tudo isso em várias regiões do mundo. E queridos, quantas e quantas pessoas estão cegas dentro da religiosidade, fazendo coisas, obras e obras, sabe, fazendo tanta coisa para fazer com que a presença de Deus chegue até elas. Tantos sacrifícios, tanta misticismo é feito na religião para a pessoa só ter a noção de que, opa, os deuses, né? Isso é muito parecido na Grécia, os deuses não estão irados conosco. Eles não estão longe, nós estão perto. Quando a Escritura mostra que Deus agora está perto de nós. Que Cristo se relaciona com nós. Ele é um Deus de relacionamento. Por isso, meus queridos, o que eu peço para a igreja? Orem, estejam constante na presença de Deus. Aproveitem o tempo que vocês têm para se deitar, ou melhor, se ajoelhar perante o trono do nosso Rei. Porque virão dias difíceis. E nesses dias difíceis que possamos estar com a nossa fé estabelecida, amadurecida aos pés de Jesus. Olha quanta coisa nós ganhamos, olha quantos efeitos nós recebemos da cruz de um justo, da morte de um justo. Que possamos aproveitar a presença de Deus, que possamos aproveitar o nosso tempo de culto. Aqui eu tenho certeza, Deus está presente, Deus está aqui conosco, Deus está ouvindo as nossas orações, Deus está ouvindo o nosso clamor e Deus nos ajudará em nossas vidas lá fora. Possamos ir para a nossa casa não com aquele sentimento de culpa, não com aquele sentimento de assustado ao avistar a mensagem da cruz, mas muito pelo contrário, nós como igreja, a gente tem alívio, a gente tem esperança. Porque a salvação chegou até nós. Que Deus nos abençoe e possamos ser renovados pela mensagem da cruz. Amém? Eu quero fazer mais uma oração antes de nós cantarmos o hino. Abaixe sua cabeça, vamos orar.